Mas eu gostaria também de dizer, agora mais especificamente, sobre os fatos. Como eu disse, misoginia é ódio à mulher. Não existiu isso da parte do atleta Dudu em nenhuma das suas manifestações. E isso é tão interessante, doutores, que quando a gente chega no relatório que foi encaminhado à douta Procuradoria, após a manifestação do Instituto, está interessante o Instituto de Mulheres, que um homem que tem voz, mas quando esse relatório é feito, em nenhum momento se falou em misoginia. Falou em ofensa. A conclusão do relatório e o encaminhamento à douta Procuradoria é no sentido de que possa ter ocorrido alguma ofensa. E bem capitulado, como se dissesse ali, estamos diante da linha F e não da G. A linha F, que essa tem uma punição de 1 a 5 partidas, que não parte de 5 para cima. Cuidado com excesso. E o mais interessante, quem assina esse relatório foi uma mulher experimentada na justiça desportiva. Foi isso que ela vislumbrou. Para agora isso virar um palco de uma disputa que está sendo elevada a todo tempo após uma reação do atleta, uma reação a uma ação indevida da sua empregadora. E que continua sendo potencializada, porque nem mesmo esse tribunal respeitou-se ao chamar o atleta posteriormente, publicamente, nas redes sociais e em todos os lugares, de covarde. E isso vindo da empregadora que disse, num determinado momento, vocês devem conhecer isso aí, talvez até mais do que eu, né? Que ela não tolera que muitas vezes a mulher se sente no lugar da vítima. Estranho. E essa provocação indevida? Dizer que um atleta que construiu uma história, que trouxe vários títulos e troféus ao clube, agora sai pela porta dos fundos? E quando ele se manifesta, ah, não, agora é misoginia. Senhores, VTNC já começa que se ele quisesse, já que dizem ser tão ofensiva essa expressão, muito embora no convívio com a mocidade hoje e indo aos campos de futebol é o que a gente mais ouve, se isso significa o aspas, vai tomar no cu, porque para mim seria misoginia, doutora Mariana, se tivesse assim, vai trabalhar na cozinha. Porque aí sim a gente estaria falando de algo que atingiu a todas. Mas não, senhores. Nós estamos falando de um vocabulário. Concordo com o senhor quanto à vulgaridade, porque na minha criação, doutor Paulo, quando eu falava um palavrão, eu apanhava. Mas a minha filha e os colegas dela falam essas palavras com naturalidade. Aí hoje, em pleno século XXI, é que eu vou dizer que não, agora é extremamente ofensivo e ofensivo para a mulher. Senhores, vejam a imagem do dia do nosso ministro ontem no campo. Vamos com cuidado. Mas eu queria dizer que quem traz efetivamente a prova mais importante para esse processo foi a senhora Leila. Quando indagada sobre o comportamento do atleta Eduardo, ela disse claramente que esteve com ele poucas vezes e que nas vezes em que esteve, ele sempre foi respeitoso para com ela. O mundo de que eu venho, as atitudes muitas vezes valem mais que as palavras. Atitudes reiteradas, sobretudo, com certeza, valem mais do que uma única palavra, ou do que algo escrito no momento em que você foi atormentado por quem deveria ter te respeitado.
Por isso, senhores, nós estamos aqui para dizer que esse atleta, para além disso tudo, já está mais que punido. Hoje será o terceiro jogo que ele não irá participar. Há 15 dias ele está impedido de participar. E o mais curioso, duas competições, senhores. E com um detalhe, se a gente quisesse pensar como foi proposto pelo doutor Paulo aqui nessa questão de em qual campeonato, doutor Paulo, quando o suposto fato agressivo teria acontecido, nós estávamos no Campeonato Mineiro. Não era nenhum dos campeonatos nacionais. Mas lembrem-se, a senhora Leila disse a todos que o comportamento dele sempre foi respeitoso. E aí eu pergunto, então por que que ela foi desrespeitá-lo em rede social? Será que ela não imaginou que não teria uma reação? Mas lembra aquilo que eu falei sobre capitalizar-se, instrumentalizar a luta feminista? Não caiam nessa cilada. Nos ajudem. A violência contra a mulher é real, mas ela tem que ser combatida aqui, ó, com realidade, não lavando as mãos e cometendo excesso de punição. Por isso, senhores, que caminhando para o fim, nós estamos aqui hoje para pleitear a absolvição do atleta. Houve, e não uma mera retorção a uma acusação que ele recebeu. Se vocês entenderem por um acaso que ele extrapolou no tom da resposta, a sua empregadora, a sua ex-empregadora, né, diga-se de passagem, que isso seja considerado, no máximo, como foi visto por aquela que recebeu primeiramente esse material, para o que está disposto na linha F, como ofensa. E que se considere que a pena já está cumprida. Porque serão 3 jogos, quando lá fala que a pena seria de 1 a 5. Ou que se converta, já que queremos tanto falar em ajuda, que se converta essa pena em pecuniária e destinem a uma entidade que verdadeiramente luta por tantas mulheres que são caladas. Quem sabe até a essa moça que vai ter que reconstruir a mandíbula? Vamos ter atitudes efetivas, concretas? E mais, não posso deixar de dizer aqui uma coisa. É do direito que a pena jamais pode ultrapassar a pessoa do acusado. A família não pode ser punida,